Mas antes eu quero passar, assim, cronologicamente com o que aconteceu com os irmãos e qual é a história, o que tem acontecido. E pra isso, falar de como eles foram presos, assim. Porque a gente falou que eles eram 2 irmãos de uma família perfeita, que viviam em harmonia, que de repente foram presos. Mas não foi assim tão de repente, né? Não. O crime aconteceu em agosto e eles foram presos ali mais pro final do ano, quase no ano seguinte. Então, Sim, foram mais ou menos 7 pouco. meses, 8 meses até eles serem presos. Eles ficaram uns 7 meses ali vivendo a vida. Sim. Mas por que você acha que eles chamaram a atenção da polícia pra virar suspeito? No documentário e na série também mostra um pouco que, assim, eles começaram a viver uma vida de luxo, assim, do nada. Eles começaram a viver muito, gastar muito dinheiro e não sei o quê. E aí a polícia começou a desconfiar, assim, eles estão tão bens assim depois da morte dos pais? Como é que pode isso? Tem registros que mostram que o Lyle comprou 3 Rolex, Sim. uma Porsche, um Jeep, Sim. comprou um restaurante, abriu uma empresa de investimento. Então eles estavam vivendo uma vida ali de milionário, que é o que eles já faziam antes, né? Só que o pai regrava ali, meio que controlava os gastos da família. O pai não estando mais, não tinha mais esse controle todo. Mas tem uma parte muito importante que a gente tem que falar aqui, e que foi primordial para a prisão dos meninos, que foi o contato deles com o psicólogo, Dr. Jerome Oziel. É isso, né? Sim. O que acontece? Essa família, por mais que ela pareça perfeita, ela já vinha com alguns problemas ali. Antes de morar, inclusive em Hollywood, quando eles moravam na Califórnia, eles já apresentavam problemas, eram crianças super conturbadas, se envolveram em alguns assaltos nos Estados Unidos, sempre estavam metidos em briga, eram expulsos da escola. Então os dois adolescentes, porque eles eram adolescentes, sempre causavam um problema para a família. E aí o pai, como uma das punições por eles terem se envolvido em assaltos, decidiu levar eles pro psicólogo. Era um acordo que ele fez com a justiça. A gente vai devolver o dinheiro do que foi roubado e eles vão pro psicólogo. E aí esse psicólogo, o pai que escolhe também, a família chega aí junto para algumas consultas, mas eles continuam sozinhos. E o Eric, né, o filho mais novo, é quem se identifica mais. Eu acho que a gente pode usar essa palavra. Ele se identifica mais com o psicólogo, ele consegue se abrir mais, ele consegue conversar mais. Tanto que ele permaneceu fazendo terapia mesmo depois que acabou ali a ação da justiça, né? Então ele continuou. Ele se ligou, né? Eu acho que ele criou uma conexão com o psicólogo e após o assassinato, ele tava ali naquele desespero, acho que um sentimento culposo, e decidiu procurar o psicólogo para desabafar, para falar sobre a vida, para falar tudo que estava acontecendo. E em uma dessas consultas ele relata que ele cometeu o assassinato e que ele matou os pais. O psicólogo estava gravando essa confissão sem nenhuma intenção a princípio, mas foi gravada. E ali, no desenrolar, né, da série, a gente consegue observar o psicólogo, a polícia tem acesso a essas gravações. Então, existem algumas versões. A versão da amante, que o psicólogo tinha uma amante e ela... era paciente. Que era paciente dele. E ela procurou a polícia e falou sobre essas gravações. Existem versões contrárias, assim, que... inclusive essas gravações nem foram usadas no julgamento porque não podia, porque como psicólogo ele não podia divulgar isso. Sim. Então, mas a mais forte é que de fato a amante levou isso pra polícia e a polícia fez uma batida na casa dele e conseguiu essas confissões. Ali na série dá a entender que essa amante, ela vai até a polícia meio que pra se vingar do próprio terapeuta, né? Porque ele tava se negando ali a deixar a esposa dele pra ficar, né, com ela. Ela falou, então eu vou entregar seus pacientes pra justiça, e fez o que ela fez, de acordo com a série, né? No documentário não dá tanto ênfase pra isso, as pessoas até... Eu acho que dava pra explorar um pouquinho mais ali a presença, a pessoa dessa amante do psicólogo. Mas foi isso. Então a polícia sabia ali, já desconfiava dos irmãos. Quando chegou essa denúncia da paciente ali, amante do psicólogo, eles levantaram as 2 orelhas e começaram a investigar, até que encontraram ali um registro de compra de arma pelos irmãos milionários que perderam os pais um pouquinho antes ali do crime acontecer. Então ali estavam começando a ligar os fatos e foi aí que eles acabaram presos, né? Sim. Eu acho que na série até é um pouco maquiado isso, assim. Ele deixa claro que foi a amante que entregou a fita com a confissão.
Já no documentário é algo mais frio, assim. Eles sempre foram suspeitos da polícia, a polícia sempre esteve de olho neles, a polícia estava em busca dessas armas que eles compraram para matar, a polícia estava revistando a casa, só que ao mesmo tempo mostra falhas no caso, como o Leonan citou, né? Como que eles não foram revistados, como que o carro não foi revistado no dia do assassinato, como não fizeram o exame, a mão deles com a pólvora da arma. Sim, a arma estava dentro do carro, as armas estavam lá e a polícia não apurou, a polícia não fez nada, porque, ai, coitadinho. Então a série traz mais esse drama, né, de uns coitados, né? Sim. Mas o documentário ele é mais frio em falar que eles sempre foram suspeitos da polícia e a polícia sempre esteve de olho neles. E aí tem um outro tópico que é um filme que o Eric, que é o irmão mais novo ali da dupla, produziu e escreveu um roteiro com um amigo. E nesse roteiro desse filme era sobre uma dupla de irmãos, né? Que acabavam matando os pais. E isso deixou ali a polícia falando, gente, tá na nossa cara. Foram eles. Foram eles, alguma coisa precisa acontecer. Mas ao mesmo tempo não tinha ali uma prova concreta. Não tinha nada.